Alô, amigos do Impacto, estamos novamente com a nutricionista Patrícia Bittencourt e hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre as restrições alimentares. Isso é um assunto que todo brasileiro até devia se informar bem, né, Patrícia? Com certeza. Então está cada vez mais aí, né, essa questão de restrição alimentar, de intolerância alimentar. Então é uma coisa que está chegando com tudo devido à alimentação que a gente está tendo hoje em dia. Então a gente tem aqui basicamente 4 tipos de restrições a alimentos. Então são pessoas que muitas vezes não podem consumir esses alimentos por algum tipo de enfermidade, algum sintoma, alguma intolerância. Então a gente tem aqui restrição ao açúcar, que seria mais relacionado ao diabetes. Restrição ao sódio para quem tem pressão alta, hipertensão ou simplesmente quer reduzir o sal da dieta. Restrição ao glúten, que é para aquelas pessoas, a gente fala doença celíaca, né? Então essas pessoas que não podem consumir o trigo ou derivados ali, né? O malte, cevada, a aveia por contaminação também. E restrição à lactose, que é o que está mais em alta agora. Então antigamente essas pessoas não tinham muitas opções no mercado. Então quem tinha diabetes simplesmente não podia mais comer açúcar, queria comer chocolate, não podia, queria tomar refrigerante, não podia. Hoje em dia essa situação mudou. Então a gente tem muitos alimentos no mercado já disponíveis para esse público, só que a gente tem que saber procurar, né? Então é muito importante que a gente vá sempre no setor desses alimentos. Então, se for, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, ela vai ter que procurar um alimento diet. Primeiro é importante a gente saber essa diferença entre diet e light. Então, eu vou falar rapidamente sobre isso. Então, o diet vai ser um alimento que ele vai ter isenção de algum ingrediente, ou seja, ele não vai ter alguma coisa adicionada. Então, para um diabético, ele não pode comer açúcar, então ele não vai ter açúcar na composição. Em compensação, eles acabam adicionando um outro alimento no lugar, um outro ingrediente. Então, normalmente, se a gente pegar um refrigerante zero ou diet, ele não vai ter o açúcar, mas ele vai ter mais sódio do que o tradicional. Então, é o tipo de produto que a gente sempre fala, que é só para quem realmente precisa dele. Porque uma pessoa que não tem essa enfermidade, não é o melhor produto para a gente consumir. E já o light, ele vai ser diferente. O light, ele vai ter redução de algum ingrediente, vai ter redução de pelo menos 25% de alguma coisa. Então, a gente pode ter redução em gordura, redução em sódio. Geralmente são esses os redutores que a gente tem ali. Exatamente. Então, a gente vai brincar aqui um pouquinho com os painéis. A gente tem aqui primeiro restrição ao açúcar. Então, eu vou mostrar alguns alimentos que a gente tem hoje no mercado que muitas vezes as pessoas nem sabem que já existe e estão lá, né? Então, gelatina diet é um alimento que antigamente não existia. Hoje em dia a gente tem, que não tem açúcar. Paçoca diet, é uma coisa também que muita gente ainda não sabe. Então, eu não conhecia paçoca diet. Já tem lá, o sabor é muito parecido com o original. Cookies diet, né? Então é um alimento doce também, que a gente não vai ter açúcar. Chocolates diet, esse aqui já é mais antigo, a gente já conhece, né? Esse é o mais antigo de todos, pelo jeito. E o refrigerante, né? Então o refrigerante também é uma coisa que diet já existe há bastante tempo. Hoje eles estão melhorando um pouquinho a composição dos refrigerantes também. Antigamente usavam aspartame, que é um adoçante bem nocivo para a saúde. A gente já falou aqui também sobre isso, né? Então vou deixar aqui. Quando a gente fala em restrição ao sódio, a gente está procurando um alimento que tenha redução de sódio. Então a gente vai procurar no mercado o tipo de alimento que é light em sódio. Muitas vezes ele não está escrito desse jeito, ele aparece só como light, mas em algum local do rótulo ele vai estar especificado que ele tem redução de sódio na composição. Então a gente tem, por exemplo, o macarrão instantâneo, que é um alimento riquíssimo em sódio, né? Principalmente o tempero que vem junto. Então se a gente procura um macarrão instantâneo light em sódio, a gente vai ter redução bem significativa desse nutriente. Então é um alimento bem melhor para quem está com hipertensão, por exemplo. A gente tem sal light em sódio também hoje. Tem sais próprios para isso, como sal de ervas, por exemplo, que a gente faz em casa, que já tem a redução de sódio automaticamente, sal rosa, sal marinho, e tem o sal light mesmo. Então, o sal light ele vai ter cloreto de sódio e cloreto de potássio, 50% por 50%. Já então, diminui um pouco. Já diminui esse teor de sódio. Então, a gente vai grudar aqui também. Requeijão light em sódio, a gente tem também, bem importante. A gente tem lasanha congelada light em sódio. Lasanha congelada também é outro alimento riquíssimo em sódio. Esse é forte. E tem também o presunto light em sódio, né? Então são só alguns exemplos dos alimentos que a gente tem lights em sódio que muitas vezes a gente nem conhece, a gente nem sabe que está lá no mercado. Esse né? do presunto também não conhecia. Isso, o presunto é mais difícil de encontrar, mas a gente tem também. Aí a gente tem agora os produtos para quem tem restrição ao glúten. Então, para quem tem doença celíaca, não pode comer o trigo, né? Então, antigamente não podia comer pão, não podia comer pizza, não podia comer nada que tivesse trigo na composição. Macarrão, então a gente tem já o macarrão sem glúten, que é esse aqui.
A gente tem hoje biscoito salgado sem glúten, a gente tem bolacha recheada sem glúten, a gente tem massa para bolo sem glúten e a gente tem o mais importante para essas pessoas, que é o pão sem glúten. Então, antigamente, realmente era o que mais pegava para esse público. Para todo mundo. Hoje em dia pode comer o pãozinho. É um pouquinho diferente, né? Mas a gente já tem feito aí com várias outras farinhas. E por último, restrição à lactose. Então, quem tem restrição à lactose, ela tem essa intolerância porque ela não tem uma enzima que digere a lactose, que se chama lactase. Então, essa pessoa, ou ela vai ter que ingerir essa enzima através de um medicamento que a gente tem à venda no mercado para poder comer um alimento com lactose, ou ela vai procurar um alimento sem lactose já no mercado, que a gente tem uma opção, a gente tem várias opções hoje em dia. Então, hoje em dia, a gente tem chocolate sem lactose, iogurte sem lactose, derivado do leite, né? Requeijão sem lactose, queijo sem lactose e os próprios leites sem lactose. Então, leite sem lactose a gente pode fazer inclusive em casa se a gente quiser, os leites vegetais, por exemplo. A gente faz leite de aveia, leite de amendoim, tem várias opções também. É uma variedade de informações que, como diz a pessoa que precisa souber todos esses detalhes, né, Patrícia? É um pouco complexo, né? Então aqui a gente passou um pouquinho algumas dicas aí para quem realmente precisa desses produtos, né? Mas realmente tem que ir no mercado com um pouquinho de paciência, investigar um pouquinho, porque hoje em dia bastante informação. É bastante informação. Obrigado pelas informações, Patrícia. Eu que agradeço.